Quero-vos dar as boas-vindas a todas e a todos a mais uma M-Talk do Festival Mental. Esta noite vamos falar de trauma e superação. A primeira coisa que eu vos queria dizer aqui à plateia é que nós tivemos mais uma pessoa que entretanto ficou doente hoje, que era antropóloga e iria dar também aqui uma perspectiva um bocadinho diferente ao painel, mas infelizmente ficou doente. Tem acontecido este ano algumas coisas destas, por causa de um bicho estranho. Portanto, eu passo já a apresentar o painel. Antes de mais, e para não é substituir a Catarina, mas eu queria agradecer desde já ao Sérgio Viana. Se podes vir ao palco. Sérgio Viana, psicólogo, se podes... ainda por cima lesionado, mas mesmo assim é valente e fez o favor de vir. Sérgio Viana, psicólogo. Uma salva de palmas para o Sérgio, vá lá, que ele merece, tantinho. Obrigada, Sérgio. Senta-te onde quiseres. Obrigada. Depois, para falar e de outra perspectiva também, temos um editor de cinema, Francisco Costa, por favor, ao palco. Uma salva de palmas grande, Francisco Costa. E para fechar este painel, temos connosco o Miguel Ricot, também já é um habitué, parece dizer assim, das M-Talks, do Festival Mental. Miguel Ricot, Presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Agora, para gerir isto tudo, e para apresentar isto tudo, para moderar estas pessoas todas. Vai lá, Sandra Gonçalves, força, a cadeira é tua. É jornalista, amiga, profissional e olha, desejo-te muito boa sorte, que isto não vai ser fácil. Muito boa noite, obrigada pela vossa presença. Bom, a Ana Pinto já acabou por apresentar, mas eu também posso contextualizar um bocadinho mais. O Miguel Ricot, portanto, agora também vou aqui eu utilizar as cartas. É doutorado, professor universitário, mestre em bioética, presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Muito obrigada. O Francisco Costa, é editor de cinema, nasceu em 76, portanto, disse que 46 anos, será? 45 ainda não feitos, não é? Terminou o curso de cinema na ESAP, estagiou no filme Sapatos Pretos, de Paulo Branco, estreou-se como profissional de montagem na ESPA, em 98, trabalhou em montagem de filmes publicitários, para nós, série de ficção Sara, série de documentário, História à História, episódio para a Rai Uno sobre o mercado da Ribeira, a série Los Caminhos del Agua, para a TV espanhola, vídeos para a Calouste Gulbenkian, documentário para o grupo de Linda, videodança da coreógrafa Olga Roriz, videoinstalação, vencedor do prémio Sonai Média Arte, e realizou sessões de planetário e 2 curtas de documentário. Além disso, tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho e non-stop, como freelancer, está sempre envolvido em projetos e a trabalhar muito para outras pessoas. Entretanto, em substituição da Catarina Frois, que não pode estar cá, está o Sérgio Viana, também psicólogo, pelos vistos já é um habitué da casa. Também professor universitário, sim. Psicologia Clínica e, além disso, dinamizador do Cineclube de Ceia, que tem o nome, peço desculpa. É a 7ª cena Núcleo Cinéfilo de Ceia. Ok. Muito obrigada por estarem presentes. O tema é bastante lato, trauma e superação. Quando me pediram para moderar este encontro, fiquei um bocadinho perdida, mas depois vendo o filme, que vocês vão ter a oportunidade de ver, vão perceber que o filme funciona por camadas, bastante abrangente, aborda uma série de assuntos, embora, claro, obviamente tenha um assunto central, mas acaba por focar-se em muitas coisas. Penso que toda a gente já passou por traumas e superação de várias ordens, não é? Ou a perda de familiares, ou amores e desamores, ou em termos profissionais.
e acho que estamos aqui para debater um bocadinho como é que se tem a percepção de que se está traumatizado. E depois, qual é todo o processo de superação? Passaria a palavra então ao Miguel. Sim? Obrigada. Para fazer esse tipo de definições, o que é que eu falo? Trauma, superação. Os vários tipos de trauma, sim. Vários tipos de trauma. Eu não queria estar naturalmente a teorizar, porque acho que não é esse o objetivo, mas eu acho que pegava naquilo que estava a dizer. O trauma é uma coisa comum, ok? Porque às vezes nós olhamos muito para estas coisas a partir, não é, de coisas muito grandes, não é? Que até dizemos muito traumáticas. Mas de facto o trauma é uma coisa comum que nos acontece na vida. No dia a dia, e felizmente na esmagadora maioria das circunstâncias temos ferramentas para ultrapassar. Hoje fala-se muito no conceito da resiliência, não é? Está na moda. E a resiliência não é mais do que isso, é a nossa capacidade para resolver problemas que nos surgem na vida. E esses problemas podem ser mais ou menos traumáticos em função daquilo que naturalmente são as nossas capacidades para lidar com eles, aquilo que estamos preparados pela vida para conseguir gerir. E evidentemente também depende da circunstância em si e daquilo que acontece, porque há coisas que se calhar ninguém está preparado para gerir e para lidar, e é muito a esses que muitas vezes nós nos referimos quando falamos em trauma nestes contextos. São circunstâncias extraordinárias, que evidentemente não podemos prever, que esperamos que nunca nos aconteçam na vida, não é? E que nessa perspectiva, não é? Ninguém está preparado para lidar. Então é aí que entramos nesta dimensão mais clínica, quando puxamos então a coisa para a saúde mental, porque de resto é um processo perfeitamente normal da vida. Nós crescemos em traumas desde pequenos, depois depende dos modelos que quisermos seguir, mas a lógica é vamos nos construindo em traumas. As crianças têm muitos traumas, como é evidente, porque não estão preparados para resolver as coisas e portanto estão sempre a traumatizar. Felizmente, como somos muito plásticos e muito capazes e somos seres muito adaptativos, vamos conseguindo ter essa capacidade de ir gerindo e de ir resolvendo. Outras vezes, também se fala nas crianças de esquecerem e depois às vezes essas coisas manifestarem-se mais tarde, etc., quando não estão preparados para gerir e para lidar. Em adultos não o conseguimos fazer. E portanto, acho que essa é a primeira distinção que eu acho que é importante fazer. O trauma em si mesmo como um acontecimento que obriga da nossa parte uma resposta, ok? É um problema, se quisermos, e obriga da nossa parte mobilizar-nos para resolver. E que na maior parte das vezes temos capacidade e temos competências para isso. Em que momento é que a pessoa, em que momento é que a pessoa precisa de pedir ajuda? Quando há problemas que conseguem ser resolvidos, não é? Pessoalmente, através de um trabalho de reflexão, diria eu, mas em que momento é que a pessoa... Eu acho que temos que olhar de duas formas. Eu gosto muito pouco de psicologizar demasiado as coisas e de repente de acharmos que precisamos de ajuda para tudo e que há circunstâncias ou momentos específicos onde temos que pedir ajuda e seguramente não vais conseguir ultrapassar sem ajuda. Podemos olhar esse pedir de ajuda que está a dizer, e que mesmo o termo, para mim, já me enerva um bocadinho, não é? Porque podemos olhar logo à partida para a intervenção psicológica ou para discutirmos com alguém alguma coisa que nos está a acontecer, ok? Como algo que pode ser algo normal e natural na vida e não a ideia do precisas ou não consegues sem. Eu acho que este não consegues sem não existe. Eu digo muitas vezes aos meus clientes que nós até podemos, não é, trabalhar agora neste sentido, num determinado objetivo qualquer que é construído. Clientes, não pacientes. São clientes, nós na psicologia temos clientes. No outro dia estávamos na Comissão do Código e discutíamos da revisão do Código Deontológico, e discutíamos esta questão, não é? Já agora aproveito esta parte da literacia, chamamos de clientes porque não os queremos chamar nem pacientes nem doentes. Não é? Porque o doente é aquele que tem uma doença e não trabalhamos apenas com pessoas doentes, se calhar nem sobretudo com pessoas doentes. Não é? O paciente é aquele que sofre, também não trabalhamos apenas, não é, com pessoas que sofrem. Se trabalhamos com pessoas, como é evidente, mas também se chamarmos pessoas somos todos, também não dá para distinguir. Então temos o cliente porque é bom, como é uma relação muito pessoal na psicologia, muito próxima, é bom o cliente para trazer a atenção e o simbolismo de que é uma relação profissional.
não é? É um serviço que se presta e que se trabalha nesse centro com o cliente, que é um termo que já se consensualizou internacionalmente na psicologia, que é mais fácil no inglês, porque é o client, não é? E eles têm o customer, não é? Portanto, tem um cliente diferente e o nosso confunde-se com o cliente comercial e por isso é que às vezes soa mal. Mas vem um bocadinho daí e é um bocadinho nesse sentido. E precisamente por causa disso, porque as pessoas não têm que ir ao psicólogo apenas e só porque têm uma doença ou porque não conseguem lidar, não é? Podem naturalmente ir buscar ajuda e discutir e aprender a conhecer um bocadinho mais sobre si próprios e até sobre as suas capacidades de conseguirem gerir e lidar com as coisas, porque não se dá nada a ninguém que a pessoa não tenha. Não é? O que se consegue é trabalhar com a pessoa, aquilo que a pessoa tem. E, portanto, muitas vezes eu digo, não é, que consegue ultrapassar isso sozinho. Não precisa, não é obrigatório. Mas pode beneficiar, pode ser mais fácil, pode ganhar outras coisas, pode. E, portanto, a ideia de a partir do momento em que não conseguimos, em que temos que ir procurar ajuda, é sempre uma coisa estranha. Agora, evidentemente, se a pessoa está em sofrimento, e se começa a focar no sofrimento e não naquilo que aconteceu, eu acho que este é um momento que eu acho que é marcante e que é chave nestas coisas. Não é? Nós temos um problema qualquer e focamos-nos no problema, seja porque nos morreu alguém, seja porque tivemos um acidente, seja porque demos cabo do calcanhar daquilo, estou a quebrar a privacidade do Sérgio, não é? Temos um problema qualquer e focamos-nos nesse problema e temos que o resolver. Que nos provoca sofrimento, qualquer problema nos provoca sofrimento, nos provoca mal-estar e, nesse sentido, emoções que depois, não é, vão começar a perturbar-se ou não, a partir da altura em que o nosso maior problema é o que estamos a sentir e não aquilo que aconteceu. Então aí significa que não estamos a resolver, porque já estamos a focar naquilo que sentimos e tendemos a complicar. Então, se quiséssemos escolher um momento onde se calhar era mais importante, se calhar seria esse. Depois passaremos então à superação, sim. Entrando agora também um pouco no cinema, porque também é um filme que virá a seguir. Não sei quem é que aqui já terá lido a sinopse, pelo menos, ou quem é que já viu o filme. Já está disponível em streaming. Não vou ser spoiler, mas então o filme passa-se em torno de 4 pessoas, 2 casais que são pais. 2 deles, portanto, um dos casais são pais de um assassino. Houve um massacre numa escola nos Estados Unidos e, portanto, foi este miúdo, este adolescente, que matou 10 crianças. E os outros pais são os pais de uma das vítimas e apenas conseguem reencontrar-se após 6 anos. De tal forma que se sentem, pelo meio houve questões judiciais, mas o trauma, o medo, o receio, o confrontar. Uma coisa que eu achei curiosa, quando se fala, ou quando as notícias, por exemplo, as notícias focam-se sempre nas vítimas, no massacre, mas raramente se focam nos pais, não é? E neste caso temos os pais cujo filho ninguém lamenta, não é? A morte, porque foi ele, efetivamente, o assassino, e depois temos os outros pais, enfim, que fazem parte daquele todo que toda a gente ouve falar, não é, que são sempre as vítimas. É um filme muito denso, muito emocional, muito forte, fortíssimo. Eu espero que tenham trazido lenços, é mesmo triste, é duríssimo mesmo. E é passado num espaço, num único espaço, com poucos elementos, nenhuns elementos cênicos, quase, não é verdade? Muito despojado, quase como uma peça de teatro. Não sei se conhece o Dogville, a mim faz-me lembrar muito o Dogville. Podia perfeitamente ser uma peça de teatro. Não se respira, eles estão em constante conversa a tentarem resolver os seus problemas. O realizador é um estreante, também argumentista, ele é Francis Ellis, é americano, Fran Kranz. Estreou no Sundance. Toda a gente diz que o filme teria mais potencial, mas para isso o Francisco poderá falar melhor sobre o filme. Mas traz à tona uma série de sentimentos que não têm necessariamente a ver só com o luto, tem a ver com a forma como as pessoas tentam ultrapassar uma série de sentimentos fortíssimos que eu acho que todos nós já passámos por eles, mesmo não tendo perdido alguém, obviamente, nestas circunstâncias.
poderíamos, depois passaria a palavra ao Miguel noutra circunstância, não é? Mas para já passaria então ao Francisco sobre o filme, pode ser? Obrigada. Olá, boa noite. Desde já quero agradecer ao Mental o facto de me terem convidado para esta palestra, fico muito agradecido. E efetivamente este filme é um filme que se apresenta quase como se fosse uma peça de teatro, porque só são 4 personagens, praticamente o filme todo, em diálogo umas com as outras. E a primeira vez que eu vi o filme fiquei precisamente com essa ideia, ok, isto é uma peça de teatro filmada, mas quando me apercebi do título do filme, curiosamente eu pensava que Messe era confusão e não Messe de missa, e quando agora o tive que ver pela segunda vez, já pensando na perspectiva do título, curiosamente começo a ver o filme a pensar no título, porque é que este filme se chama Missa, e de repente começo a perceber que é um filme muito religioso. Isto na verdade é um filme sobre o perdão, e sobre a culpa e sobre o perdão. E então comecei a perspectivar o filme dessa forma, sem deixar de me envolver completamente pelo filme a segunda vez, porque efetivamente é um filme que a nível dramático é muito intenso e, portanto, eu posso falar aqui do que quiser, não vos vou estragar o filme, porque vão continuar a senti-lo de forma muito intensa, porque eu não vou tocar no tema dramático, porque só o filme é que o pode dar, vou tocar no tema simbólico do filme que me comecei a perceber, ainda por cima é um tema do qual eu sinto muito próximo, porque sempre gostei de estudar tudo o que são religiões comparadas, tudo o que é simbologia e depois a relação dessa simbologia com o próprio cinema, porque o cinema, de forma muito natural, foi adotando a linguagem simbólica. Não só na narrativa, mas também na imagem, porque estamos a falar de imagens, não é? Filme, cinema, são imagens, e essas imagens ganham um conteúdo simbólico não só fora do filme, mas também para dentro do próprio filme. Ou seja, essas imagens ganham um determinado significado porque estão inseridos numa determinada narrativa e essa narrativa complementa essa imagem e dá-lhe um significado superior àquele significado que essa imagem teria se estivesse isolada ou se não fizesse parte daquela narrativa. Pronto, e eu como editor, como montador de filmes, lido todos os dias com isto e é uma coisa que efetivamente me apaixona. Por outro lado, quero aqui referir a parte, efetivamente, desta simbologia exterior à própria narrativa, exterior e interior à narrativa do filme, e começo por falar da cruz. A cruz, que é um símbolo cristão, mas é um símbolo universal, existe em praticamente todas as religiões, é uma imagem que está constantemente a aparecer no filme. E uma destas cruzes é uma cruz celta, portanto é um círculo com os 2 eixos que atravessam esse mesmo círculo, e que vamos ter essa mesma imagem representada no filme quando o próprio cenário é construído no início do filme pelo posicionamento das 4 cadeiras que vão estar à volta dessa mesa, onde vão estar sentadas as 4 figuras que estão em constante oposição umas com as outras e em conflito. E este conflito vai-se gerando ao longo do filme na procura desta relação entre o perdão e a culpa. Então temos estes 4 eixos que atravessam este círculo e o filme situa, praticamente o tempo todo durante o diálogo, o filme situa a câmara no centro desta mesma mesa. Portanto, nós, espectadores, estamos no centro e observamos este debate que é quase a gênese do cinema, não é? O diálogo, o confronto. Sempre que, quando o cinema ganhou a sua própria linguagem, foi sempre nesta relação do grande plano, da figura que contrasta com o seu oponente, não é? Temos os westerns, também que temos muito esta relação de duelo. E então o filme joga precisamente com essa relação de duelo constante entre aquelas 4 personagens, portanto são 2 casais, há o confronto de casal para casal e depois os mini-confrontos entre a dinâmica dos respectivos casais. Portanto, temos aqui estes 4 eixos da cruz representados, que é muito interessante. E no centro, representa então a procura desse regresso à harmonia e o apaziguamento, à paz, que no fundo é o que representa o centro da cruz. É precisamente esse eixo, essa verticalidade que cruza naquele ponto que não tem dimensão, que representa precisamente isso. Esse ponto sem dimensão é o ponto do infinito, onde está representado o coração de Cristo. Há uma figura do coração no filme também,
a própria personagem vai se deparar com a imagem do coração, que é um bocadinho a preparar o que vem a seguir. E então os personagens estão neste confronto constante, com a câmara ao centro e sempre em grande plano, e elas raramente se conseguem olhar frente a frente. Os olhares são sempre desviados, porque há ali um problema e esse problema não está resolvido, e é isso que o filme se propõe, não é? É resolver esse mesmo problema. E então há uma coisa muito interessante, é que praticamente em todas as narrativas há um momento em que antecede o confronto, em que a personagem hesita. Ela não quer entrar naquele mundo, não quer confrontar aquele problema e hesita. E no momento em que estas duas personagens hesitam, elas afastam-se, e há uma imagem de um arame farpado com uma fita pendurada. E essa fita abana com o vento. E essa fita, para mim, é a representação da fragilidade da vida, não é? Está ali pendurada, não é? Naquele arame farpado, e vês que é uma coisa frágil. E a meio do filme, quando por fim se fala sobre o que é que se está ali a debater, que é sobre a morte de alguém, não é? O filme para, como se fosse interrompido, e aparece a fita, aparece a imagem da fita. E pela primeira vez as personagens falam da questão da morte. E de repente o filme abre. Ou seja, o filme é praticamente um retângulo quase quadrado, e de repente temos um filme panorâmico que faz lembrar então o tal cinema do western, não é? E agora já podemos ter duas ou as quatro personagens dentro do mesmo enquadramento. Portanto, o filme agora permite-nos já poder observar duas ou três ou quatro personagens dentro do enquadramento. Então, o filme o que está a propor é, ok, agora a crise está no seu momento máximo, porque as personagens não conseguem resolver aquele problema, racionalizaram ao máximo, falaram da questão jurídica, da questão científica, e não conseguem encontrar a solução, e de repente começam cada uma delas a fugir daquele centro, daquela mesa que foi preparada para aquele confronto. E cada uma ocupa um canto da sala. Portanto, elas estão no seu momento de crise maior, afastam-se do problema e de repente vão à procura do problema noutro sítio, que no fundo é no valor dessa vida que se perdeu. E começam a contar cada uma, aliás, não cada uma, a personagem, a vítima, a mãe da vítima, começa a contar uma história, que é uma história que aconteceu com o seu filho, e de repente percebemos que esse centro que eles tanto procuram, esse apaziguamento, está na ideia de valorização da vida. E então o que é que começa a acontecer? Começa a acontecer uma coisa muito interessante, é que eles começam-se a aproximar todos outra vez, e esse centro é outra vez reconstruído, mas agora de forma orgânica pelas próprias personagens. Já não no cenário que é pré-construído, mas no lugar que elas encontraram, que é o lugar que é confortável para elas e que elas onde conseguiram encontrar esse mesmo equilíbrio. E aí o filme começa então a preparar-se para o final. Há um outro elemento muito interessante, que é um vaso que é entregue de uma mãe para a outra, e esse vaso é sempre desconfortável, é sempre o elemento que eles não sabem o que é que querem fazer. Põe o vaso em cima da mesa, e depois vai para o lado, depois volta para o centro, e o vaso está lá sempre, porque esta questão nunca fica totalmente bem resolvida, até o momento em que há uma mãe que abraça a outra, quando a outra conta também uma história do seu filho, e aí sim sentimos que, ok, há aqui de facto um sentimento de paz e de aceitação daquilo que aconteceu. E então, nesse preciso momento, começamos a ouvir música, o que é muito interessante porque o filme é todo em silêncio, só diálogos, não há música, o filme não tem música. Mas a própria narrativa do filme prepara-se para que naquele momento surja uma música, e é uma música religiosa, é um cântico, e é nesse momento em que o filme termina, e então percebemos que aquelas personagens só encontraram esse conforto a partir desta ideia de racionalidade ou de analisar esquematicamente aquilo que aconteceu, mas olhando para o seu próprio centro e de forma religiosa, e daí o filme se chamar Missa, que curiosamente em português é reunião, e que remete para a palavra religião, porque religião vem de religar, é esse voltar ao centro, no fundo, esse voltar à ideia de infinito, de Deus Criador, chamemos do que quisermos. E o que é que eu queria dizer? Pronto, e reunião no fundo significa mais ou menos o mesmo, não é? É voltar à união,
yoga também significa isso, também significa união. Pronto, e é esta ideia que eu acho que é muito interessante do filme, que eu pude partilhar aqui com vocês, porque eu acho que não, de facto não estraga o filme, apenas lhe dá mais uma camada, e pronto, acho que é isso que eu queria partilhar com vocês. Bem, não há dúvidas que ficaste fascinado pelo filme, Sim, certo? gostei muito do filme, é verdade, sim. Nota-se o entusiasmo, sim. Eu partilho o entusiasmo, sim. Eu tive a oportunidade de mostrar aos meus alunos, eu tenho cerca de 300 universitários. Desculpem, eu sei que sou moderadora e não era suposto estar a falar dos meus casos e sim passar a palavra. Mas ajuda às vezes a contextualizar e também a encontrar aqui um fio condutor. Sim, mas então eles ajudaram-me a fazer o trabalho de casa, ou pelo menos visualizei o filme 6 vezes e estou a falar entre os 20 e os 30, não é? Pronto, mas maioritariamente 20, 21, 22 por aí. E eles gostaram tanto do filme que eles próprios foram para casa ver e mostraram aos seus familiares e analisaram ainda mais profundamente o que aquilo pedia. Eu fiz um brainstorming na sala de aula, aliás, deu-me imenso jeito, porque deu-me para 2 aulas de trabalho. Obrigada, Ana Pinto. Dá sempre jeito de ter alguém que nos faculte e prepara as aulas assim, que nos ajuda a ter material. E, portanto, Miguel, não sei se viste o filme ou não. Eu não vi na totalidade, não tive a oportunidade de ver tudo. No entanto, tem ali os conteúdos muito importantes que eu posso... Já, para começar, parabéns ao Mental por mais uma edição, que é mais um sucesso, que de facto aborda 2 áreas que são apaixonantes, que é o cinema e a ciência psicológica. No fundo, também estamos aqui a falar entre 2 psicólogos, além também do cineasta, mas abordar aqui uma questão que vários pontos interessantes, uma pessoa depois perde-se e dispersa-se, por isso é que eu não trago papéis que eu perco à mesma. Portanto, vale a pena. Quanto à linguagem simbólica, que é absolutamente fundamental no cinema, que é isso que lhe traz muito conteúdo e a forma como nós nos colocamos e como é que nos revemos. Não posso deixar tive aqui uma série muitas vezes é tipo pop-up e não fui da anestesia, mas a dada altura estava aqui a pensar no efeito Kuleshov que o Buster Keaton explorou nos anos 20 do cinema, em que ele usava precisamente a sua stone face para criar no espectador as reações que ele pretendia que no fundo provocava. O efeito Kuleshov veio de uma ideia em que apresentava-se 3 imagens e o Kuleshov na altura fazia com que quem estivesse a ver era, se não estou em erro, um bebê num caixão, uma mulher semi-despida e penso que um prato de comida. Basicamente a ideia seria colocar ao lado uma imagem, um rosto de uma reação, mas sempre neutro. Portanto, todas as reações eram diferentes. O que despoltava em nós a ideia daquilo que nós queríamos efetivamente sentir, libertávamos um pouco, tínhamos essa sensação. Neste caso, no Messi, aquilo que eu pude analisar até agora, e já estava aqui a pensar, não façam spoilers, porque eu sou muito daquela coisa de conseguir ver os filmes e querer muito explorar cada ideia, depois juntando as 2 partes é fascinante. Mas a parte simbólica é fundamental naquilo que eu fui vendo também, porque eu era fascinado pelo Elephant do Van Sant e por o Bowling for Columbine do Michael Moore. E porquê? Porque explorava muito essa questão comportamental precisamente do que é que acontecia não só nos liceus dos Estados Unidos, mas pode acontecer noutras partes do mundo, aquelas obviamente são mais mediatizadas. E a forma como é explorado, de facto, esta questão neste caso vamos ao luto, vou mesmo utilizar a palavra, até porque trabalho na área também em que se trabalha muito o luto há muitos anos, é precisamente interessante a forma como tudo isto tem uma forma também tem a ver com a tal culpa, com o perdão, aquilo que eu explorei do filme, e é interessante ver de facto como é que a própria narrativa vai depois encaixando as várias personagens mediante aquilo que inicialmente era alguma reatividade de uma das personagens e depois a necessidade de encontrar os porquês. A tal racionalização, portanto, encontrar os porquês e a forma depois de encontrar ali a empatia e depois a própria compaixão. E, de facto, o filme, per si, vai-nos buscar, depois vai-nos remeter a outras memórias também de várias obras cinematográficas, mas em que, de facto, explora cada vez mais. Acho que as artes são fundamentais para encontrar aqui respostas. Quando bem feitos, exploram muito bem toda esta nossa realidade humana, a nível comportamental, a nível emocional, e a forma como nós também nos podemos enquadrar ali formas de superação. Portanto, acho que o Messi, neste caso, tem de facto como aliás, muitas obras que nós temos passado aqui nas curtas, vai buscar temáticas muito importantes e, no fundo, o cinema vai ser uma via de comunicação para conseguirmos partilhar aquilo que sentimos e encontrarmos formas de as superar, porque, naturalmente, os psicólogos não devem ser só procurados em última instância. Obviamente, a ciência psicológica dá respostas logo a montante. É esse também que deveria ser, no fundo, a ideia de criar, porque ainda te falamos de estigma. Lembro-me de Ana Pinto Coelho falar que ainda é preciso... Já estamos a falar menos de estigma, mas ainda há muito estigma relativamente à saúde mental e à doença mental.
e nunca é demais falar da forma como é importante a literacia e a forma como nós devemos trabalhar quem somos nós e refletir sobre a nossa realidade. E é aqui a questão também da literacia que eu acho que pode apaziguar, também associada à nossa cultura. Portanto, nós encaramos, e agora a questão do trauma, nós encaramos o trauma individualmente de uma forma diferente, ou seja, para mim pode ser traumático ou não, ter uma ruptura do tendão daqueles, como para outra pessoa pode ser, mais um. Eu lembro perfeitamente isto, porque isto aconteceu-me há poucos dias, depois fiz uma cirurgia de urgência, eu lembro perfeitamente de estar a lidar com o médico que na altura tive a lesão, disse, olha, tiveste uma ruptura daqueles, já foste. Tipo, o quê? Como? Quando? Pronto, e obviamente depois as reações são diferentes do contexto onde é que estamos colocados e a forma como estamos informados ou como já lidámos antes com isso. Portanto, tudo isto se aborda também, tem a ver com os antecedentes, com as várias características que nos envolvem e as características individuais. O futsal ficou arrumado ou é para continuar? Eu vou-lhe dar descanso. Um bocadinho de descanso, está bem. O filme começa com... Ele é passado dentro de uma igreja eu tenho imensa dificuldade de dizer episcopal. Não. Como é que é? Sou completamente disléxica nesta palavra. Bem, enfim, uma igreja. Não é fácil dizer. Episcopal, porque é que eu me ponho nisto? A dizer palavras que não consigo dizer. Aí começa com os preparativos, com muita solenidade, muito cuidado, a tentarem organizar isto, e quando as famílias vão dando entrada nesta pequena sala na igreja, ouve-se um coro que está a ensaiar, e depois esta tal música que se ouve é fúnebre, a tal música que entra a partir do segundo ato, não é? É música fúnebre. Houve trabalho de preparatório, houve falhas, tu reparaste que tenha havido falhas na pesquisa para este filme? Falhas em que sentido? Fazer o filme ou falhas das pessoas que estão a preparar o ato que vai acontecer? Não, em termos psicológicos, se tu colocarias as famílias assim, naquele ambiente? Não. sobretudo sem mediador. Não é? É salvejaria, não é? Não é. Mas... Eu acho que é muito importante num trauma destes. Eu lembrei-me, por exemplo, da situação que estamos a viver agora com a guerra. Não é? Que é uma situação traumática, muito polarizadora e que colocam as pessoas, não é, em polos opostos. Okay? E que, com tudo que isso traz dificuldade. Aquela é uma situação onde, evidentemente, é muito polarizador, não é? Sobretudo para os pais da vítima ou de uma das vítimas. Não é? Discutir razões, compreender motivações, perceber o outro lado, não é? Compreender, não é, o que se passa no outro polo, não é? Que para nós é o outro polo, é importante, como é evidente. Que é isso que nos pode fazer criar pontes e aproximações, porque evidentemente tudo tem que ser compreendido, não é? A ideia de dividirmos, não é? E dicotomizarmos as coisas é sempre errado, não é? É uma atitude infantil da nossa parte, não é? Nós educamos as crianças dessa maneira, com polos, bom e mau, certo e errado. E gera preconceito. Não é? Claro, mas é isso. A base da educação é essa. Porque tem que ser essa, porque temos que dar à criança uma estrutura que seja sólida, em que ela confie, porque ela não sabe nada, então tem que conhecer o certo e o errado. Crescer é aprender o cinzento. Não é? É aprender aqui o que há in between. É? E, portanto, evidentemente, todas as circunstâncias que nos fazem polarizar infantilizam-nos. É? E, de alguma maneira, depois fazem-nos ter reações infantis. É? Olhando para a coisa desta maneira. Não é? Podemos dizer, arranjar outros adjetivos. E, portanto, nesse sentido e nessa perspectiva, é aquilo que acontece ali, com um trauma daquele tipo. E, evidentemente, compreender as razões é importante. Ora, o que se passa ali é um perigo brutal. Não é? Aquilo pode, naturalmente, ter um trauma terrível. Por exemplo, os pais do agressor, que também morreu e que também são vítimas. Não é? Numa posição onde, de repente, não é? Parece que eles são os culpados e têm que assumir a culpa, e onde, porque o filme, como disse muito bem, anda à volta da culpa. E anda-se à procura do culpado. E como o culpado, que é objetivo, já morreu, não é? Anda-se à procura de conseguir, não é? Que os outros assumam essa culpa. Que se é algo natural por parte desses outros pais,
é inumano, como é evidente, é de uma brutalidade e de uma violência sem nome. Porque, evidentemente, eles não têm culpa nenhuma. Anda-se à procura depois da culpa na educação, que deram, que não deram, se estiveram atentos, se não estiveram atentos, como é que permitiram, como é que não permitiram. Como se, sempre estamos, que é isso que nós fazemos quando estamos em situações de grande sofrimento. O que é que procuramos? Uma saída milagrosa, não é? Uma saída religiosa, uma saída que de alguma forma nos dê uma certeza e um garante total e absoluto, não é? Para de alguma forma nos salvarmos daquilo que estamos a passar, que é um sofrimento horrível. E por isso é que vamos à procura da culpa e dos culpados, que ou viramos para fora ou viramos para dentro, não é? Que então ou vem a raiva ou vem a depressão. Não é? E, portanto, nessa perspectiva, colocar aquelas 4 pessoas sozinhas numa sala a discutir aquilo é de um risco brutal, não é? E, portanto, nessa perspectiva, nunca, não é? Do ponto de vista daquilo que fosse uma intervenção que se quisesse fazer, se poderia fazer uma coisa daquelas, podia-se pensar fazer uma coisa daquelas, depois das coisas estarem muito bem trabalhadas e sempre com mediação, nunca sem mediação, para de alguma forma salvaguardar e garantir. Não é? E, aliás, eu não consigo imaginar, não consigo encontrar nos modelos de intervenção psicológica, aquilo é muito americano, ok? Não consigo encontrar, e não é um modelo de intervenção psicológica, claramente. Há o papel desta senhora que os introduz? Eu tenho ideia que ela é da área do direito. Eu fico sem perceber quem... Tenho ideia que ela é da área do direito. Tu percebeste, Francisco, o papel, A senhora que o papel introduz, da senhora... que vem e que arranja a mesa e que faz a mesa. Não faço a mínima ideia. E eu fico com a ideia Mas que ela era da área do direito. É uma figura... É a sensação que me dá. Eu pensei que seria não sei, da sociologia, alguém, porque eles falam nos Alcoólicos Anónimos, também fazem ali reuniões. Sim, mas que são coisas totalmente distintas. Não é? Pois também não percebi. Aquilo que se estava ali a fazer, não é? E, portanto, o objetivo daquilo, a gente percebe do ponto de vista psicológico, é, de alguma forma, conseguir que as pessoas resolvam aquela circunstância, possam falar, possam conhecer, é procurar as razões, ok? E procurando estas razões, conseguindo perceber o lado de lá, isto pode ser terapêutico, como é evidente. Não é? Como eu dizia há pouco na guerra, a gente conseguir perceber as razões, as causas profundas das coisas, porque é que elas acontecem, e não nos limitarmos a dizer são os selvagens, pá, e nós somos, não é, umas vítimas, não é? Evidentemente, que é mais difícil para quem é vítima direta, não é? Como eu digo, os ucranianos têm muita dificuldade em não assumir esse papel, mas não ganham nada em não assumir, mas a gente compreende, porque é muito difícil, porque as coisas são muito traumáticas. Nós sentimos-nos vítimas de facto, não é? Mas inevitavelmente, perceber essas razões pode ser terapêutico, ajuda-nos a compreender e a equilibrar a nossa posição. E quando nos equilibramos, não é? Ganhamos controle. Porque o grande problema destas coisas é não ter controle sobre este sofrimento que não nos aparece e a gente procura a tal solução. E, portanto, percebo a ideia, o método é desastroso. Não é? É desastroso. No filme, aparentemente, corre bem, como é evidente, mas é desastroso. Nunca na vida eles queriam uma coisa daquela. Americanos, eu adorava. Eu, enfim, não sou especialista em cinema, embora goste bastante de ver cinema, portanto tive que pesquisar bastante. Jamais seguiria essa simbologia toda. Lembro-me apenas de ter feito isso, a interpretação da mensagem, com o 7º selo, a mensagem dentro da mensagem, dentro da mensagem, e com o filme O Alien também. Essa interpretação toda, não é? Da simbologia toda. Mas pronto, o realizador tentou introduzir uma questão, mas não quis aprofundá-la muito, que foi o que é que levou o jovem que matou. Enfim, esta questão é falada bastante, que tem a ver com a violência que os jovens são submetidos hoje em dia, ou que eles próprios procuram, através dos videojogos. O cinema, na verdade foca-se só sobre os videojogos, não é? Porque ele jogava muito. Talvez passando a palavra ao Miguel. Tens alguma posição sobre isso? Lembro-me que na altura o Columbine foi muito à volta disso também, portanto a causa foi, supostamente, era o Doom, qualquer coisa deste género, que era o causador daquela questão mais trágica. Nunca podemos dizer ser redundantes e de alguma forma redutores, aliás, e focar-nos somente numa causa. Temos especialmente perceber a envolvência e lá está, vamos estar a encontrar algum bode expiatório e um foco para canalizarmos para ali toda a raiva. Neste caso também seria, em teoria, os videojogos, é o que é, mas alguns têm utilidade, outros nem por isso, com a devida monitorização naturalmente.
como estava a dizer Miguel, aquilo foi chamada terapia à bruta, portanto, ou lidas ou não lidas, portanto, aquilo alguma coisa vai correr ou mal ou mal, portanto, ali, por acaso, no fundo, acho que a ideia do realizador seria mesmo ver como é que o próprio público vai reagir à ideia de haver uma sinopse onde há os pais do indivíduo que é culpado e os pais daquele que era a vítima, mesmo que ambos tivessem morrido. No fundo, um bocado aquela trilha daquelas obras que também tínhamos falado, entretanto, que faltava, ou seja, perceber qual é que era a perspectiva daqueles que viveram aquilo por fora e que, no fundo, eram alguns dos que tinham algum poder no crescimento daqueles jovens e pudessem explicar a envolvência, a caracterização toda que os levou a definir ou a determinados comportamentos ou não. Pronto, para explicar alguns padrões de comportamento. Mas não sei se era esse o objetivo, ou tentar perceber se era a causa de serem videojogos. Eu penso que aqui, lá está, tentámos perceber também toda a envolvência, o contexto em que eles foram educados, a forma como na escola se havia algum tipo de bullying. Lembro-me que havia, por exemplo, no Van Sant, no Elephant, explorou um bocado aquela parte de serem jovens que se isolavam, que tinham uma postura um bocadinho mais introvertida e podiam ser vítimas de bullying só por pronto, tinham a sua forma de estar. Eu lembro perfeitamente um caso em que em Lisboa, que infelizmente começaram a usar uma patologia como se fosse uma causa do que quer que seja em termos de potencial crime que viesse a acontecer. Eu acho que vocês sabem o que é que eu estou a falar. Recentemente uma coisa podia ter corrido muito mal, mas não correu. Mas no fundo é preciso tentar não catalogar, que é uma ideia que nós temos de facto, pegando um bocado ao início, tentar não rotular e não começarmos com a ideia de que não, vamos colocar aqui este rótulo porque é mais simples de explicar o porquê daquele comportamento. Isso é mais fácil. Naturalmente, mas eu estou a colocar ali a ideia de que não. Foste culpado porque portaste mal. Lembro-me da parte do filme em que ele diz I feel ashamed ou I feel blamed, algo deste género, do pai a sentir-se culpado daquilo que estava a acontecer. E no fundo é a tal exploração da culpa. Mas às vezes o mais importante é explorar depois da parte da culpa todo o processo, depois há as várias, a questão do luto, as várias tarefas de luto. Nós temos um autor que atualmente é uma referência, que se trabalha tudo até conseguimos depois recolocar a vida de uma perspectiva já mais normalizada, dentro do que é o conceito subjetivo do que é normal, mas o conseguir seguir o nosso caminho, aceitando a perda, e seguir de alguma forma, com todas as perdas que nós vamos tendo na nossa vida, que nos criam também outro tipo de características. Mas, no fundo, será um bocado por aí que eu acho que o filme também tenta ir. Tentar chocar pela ideia do que é que vai acontecer agora, o que é que nós vamos a reagir. Se há aqui alguma 9 milímetros por baixo da mesa, aquela mesa redonda desconfortável, que uma pessoa está ali à volta, vocês têm que lidar um com o outro, ou uns com os outros. Claro que isto é absolutamente impensável, em termos reais, do que é que se pode fazer, independentemente do resto. Mas, de facto, é um desafio a nós próprios, porque só aquela ideia do que vai acontecer ali com aquelas personagens, digo, temos que ver isto, para ver como é que está transformado. E, de facto, é um filme excelente e os fatores de exceção, que infelizmente não teve tanto mediatismo, lá está, como muitas vezes o cinema mainstream vai tendo, que este é menos. Obrigada. Eu acho só... Uma das coisas que eu acho que é muito central este filme, pensando do ponto de vista, vamos dizer, psicológico ou mental, é esta ideia de nós estarmos à procura, seja na religião, seja na ciência, das soluções para estas coisas, da solução para estas coisas. Quando, no fundo, nós temos que perceber e compreender que as coisas traumáticas, as tais que ninguém está preparado para conseguir gerir e lidar, e que, portanto, que geram trauma nas pessoas, genericamente, são situações excepcionais. E sendo excepcionais, não se prevêem, não resultam disto, daquilo ou daquilo outra. A posteriori, podemos pensar nestes ou naqueles fatores de risco que ocorreram ali. Mas um outro indivíduo que tenha a mesma história, do mesmo funcionamento, não vai ter o mesmo comportamento. Aquilo acontece num momento onde de repente bastava ter mudado uma vírgula e já não tinha acontecido. E como eu gosto de dizer, é um azar de caraças. Não é? No fundo, quando acontece uma coisa destas, porque se conjugam de tal maneira, com certeza, com todos os fatores de risco, os videojogos, né, as darknets, onde partilham não sei o quê, experiências disto, e que as pessoas vão acumulando este tipo de coisas. Mas para chegar ao momento em que dá a passagem ao ato, e tem o ato e o faz, com toda a preparação que se foi tendo, é preciso sempre uma conjugação de fatores excepcionais, extraordinários, e que provocam estas circunstâncias, que hoje são altamente mediatizadas, conhecemos, e depois são brutas porque temos tecnologia, evidentemente consegue-se ter um impacto, infelizmente, muito grande, não é? Mas que sempre existiram ao longo da história da humanidade, independentemente de haverem estes fatores ou outros fatores. Mudava, é como a doença mental. A doença mental evolui com a cultura. Não é? No passado, um esquizofrénico
tinha delírios com coisas que aconteceram no passado. Hoje, um esquizofrénico tem delírios que me tiraram os órgãos todos. Não tenho órgãos e puseram-me não sei o quê, porque é tecnologia. Não é? Portanto, existe a tecnologia no mundo. Ele não podia ter esse delírio há 100 anos atrás, porque nem sabia que tinha órgãos. Não é? Portanto, inevitavelmente, as coisas evoluem nesse sentido, mas aconteceu na mesma. Então é muito importante nós tentarmos sair um bocadinho e despir um bocadinho esta ideia de que seja a ciência, psicológica, outra qualquer, médica, etc., que seja naturalmente a religião, e do ponto de vista místico, a religião resolve. Mas seja o que for, não se resolve. Não conseguimos encontrar soluções, não vai haver traumas, não vai haver este tipo de circunstâncias, não, elas vão acontecer. Não é? O que nós queremos, naturalmente, com a educação, com tudo aquilo que é intervenção que se possa fazer, sem dúvida, tentar diminuir, estarmos atentos, chegarmos às pessoas para conseguir chegar àqueles momentos onde de repente aquilo não aconteceu. Ter a sorte de conseguir evitar. Mas é muito mais aí do que a ideia de conseguirmos arranjar formas de que estas coisas não vão acontecer nunca. Não é? Obrigada. Francisco, não sei se és pai? É? Não. O que ainda torna a coisa mais interessante. Como é que tu lidarias com a perda de um filho? Esta é a primeira questão. E a segunda? Pronto, eu sou mãe e eu não sei como é que lidaria com. A segunda questão. A teres que realizar um filme, o que é que farias diferente sobre esta questão? Relativamente a este tema, a este filme em concreto, como é que eu pegaria neste filme? Sim. Em que é que ele perarias? Sim. Bem, em relação à pergunta do como é que eu me imaginaria a perder um filho, pois não faço a mais pequena ideia, mas pegando nessa pergunta, o que eu queria referir aqui, que acho que é muito importante, eu, por acaso, obviamente, como não conheço a área, nem pensei nisso, de que teria que haver ali um moderador, mas o que eu acho interessante nesta experiência como espectador é precisamente nós estamos constantemente a colocar-nos na posição de cada uma daquelas personagens. Porque estamos fora e dentro ao mesmo tempo. Aquilo não nos aconteceu a nós, mas nós imaginamos sempre como é que viveríamos aquela situação se fôssemos um daqueles, consoante a palavra é dada a cada um deles. Agora está a falar tu pões na posição daquela pessoa, depois aquele, depois o outro, depois o outro. Eu, como moderador, acho que isto em termos narrativos ia um bocadinho aqui dificultar a evolução do filme, não é? E é isto para mim a grande mais-valia do cinema, é precisamente essa capacidade, a tal capacidade de empatia, de te colocares na posição do outro, com a vantagem de que quando é um filme, tu podes colocar na posição do bom, do mau, do vilão e do mais não sei quem, e viver com ele ou o sentimento de culpa, ou a capacidade de perdão. E isto pode ser um bocadinho exagerado, mas eu sinto assim as coisas. Eu acho que um filme destes, ou outro qualquer bom, ensina-nos efetivamente a ser mais humanos e a preparar-nos para um tipo de situações assim, porque nós sofremos alguma transformação com isto, porque senão um filme qualquer obra de arte perderia o seu mérito se não criasse essa capacidade de nós nos transformarmos e de olharmos para estes temas de uma forma complexa, cinzenta, e de certa forma preparar-nos para situações que se assemelham, em que nós, quando temos efetivamente que passar por elas, temos um certo background que a arte nos permitiu, de certa forma, fazer essa preparação, esse treino. Eu acho que nos ajuda muito a compreender e a pôr-nos na posição dos pais do agressor. Porque é algo que, como disseste bem no início, não estamos habituados. Pensamos nas vítimas, não pensamos, se calhar, nunca nos pais do agressor. Que deve ser uma brutalidade horrível. E deve ser um peso brutal. Qual é que era a outra pergunta? O que é que eu faria diferente? A fazer diferente, sim, a fazer diferente. Epá, não sei, porque eu acho que o filme está muito bem. Não sei. Não consigo responder a isso. Eu acho que o filme está muito bem conseguido. A verdade é essa, portanto não tenho grande crítica. Eu não resisto. Farias diferente. Só para acrescentar um momento. Só desculpa, porque eu acho que esta coisa de nós sabemos pouco do passado é muito interessante também, não é? Eles tentam procurar causas, mas as causas desaparecem, fogem das mãos. Isso é o que está no background do filme. E passaram 6 anos, e este trauma é uma coisa que eles não conseguem resolver dentro E deles. nunca há flashbacks, nós nunca vemos imagens. Exato, não há um flashback, não há nada. É tudo pela palavra. Desculpa. O que eu acho interessante é que, efetivamente, o que difere isto de uma peça de teatro é essa capacidade da câmara se colocar sempre no centro. Nós, numa peça de teatro, nunca conseguiríamos, porque o cenário teria que ir rodando, não é?
E a câmara está sempre nessa posição. Nós estamos sempre a ver as personagens de frente para nós e estamos nós também, de certa forma, a confrontá-las com isto. E isso coloca-nos no filme. E é isso acho que é isso que é muito interessante e que acho que o filme soube trabalhar muito bem. Eu ao bocado ia acrescentar, e é interessante lembrar outra coisa. Lembro-me de repente o Edgar Pera, daquele filme que ele faz e aborda como é que é a reação do público. E acho que o próprio Kiarostami tinha feito uma obra também, já não me recordo, já havia uns anos. O Kiarostami, o iraniano. Para testar qual é que é a reação. É quase essa situação, ou seja, no fundo está a testar o público, qual é que é a nossa reação. E há bocado disseste uma coisa muito interessante que eu não resisto, porque foi um filme que me marcou, mas numa perspectiva quase inversa daquilo que estavas a dizer, que é, este filme ajuda-nos a ser um pouco mais humanos. Filmes como o Joker ajudam-nos a perceber melhor o que é ser desumano e a ter empatia com aquilo. Portanto, é muito interessante a forma como é que, por exemplo, através do cinema nós conseguimos perceber diferentes realidades, como é que elas nos transformam enquanto pessoa. É muito interessante a tal envolvência e não termos aquela tentação de ter que rotular e encontrar uma explicação pela ciência, porque é o que é, mas, acima de tudo, perceber toda a complexidade que envolve o nosso próprio ser, a nossa própria natureza, porque nós somos seres frágeis, no entanto a ciência criou-nos a ideia de que somos imortais, e há uns anos atrás tínhamos rituais, noutras culturas falava-se e fala-se abertamente sobre o que é o morte e rituais de morte. Nós hoje em dia temos medo de falar de morte, e ela acontece porque criámos aquele conceito quase de imortalidade. Mas, como alguém disse, já não sei quem é que disse isto, mas antigamente falava-se tanto da morte e tínhamos medo de falar do sexo. Hoje em dia fala-se tanto de sexo e parece que todos têm medo de falar da morte. É um bocado por aí. E no fundo isto é de facto um confronto com o que é culturalmente mais ocidental, no fundo, que nós não sabemos falar da morte. E no fundo é também, agora sendo até um bocado pequeno no contexto da guerra, também há aqui um choque cultural, porque parece-me que é muito mais fácil para a cultura mais a leste falar da morte, isto atenção, sem bases, mas é muito interessante ver como é que é a diferença, como é que nós lidamos com o que é trágico, o que se passa na Ucrânia, e como é que depois lá eles lidam com uma aparente normalidade, porque eles habituaram-se de facto a esta agressão. Portanto, eles internamente vivem com esta agressão e normalizaram aquilo. Isto era outro ponto só para acrescentar, que é pior que o trauma, isto não é minimamente comparável, mas se calhar é a normalizar determinadas situações e circunstâncias como se fosse a partir daí aquilo que é, ok, é a realidade. E temos de ter realmente cuidado com esta polarização, no fundo também, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, no fundo, encontrar aqui um meio termo e perceber as culturas e a envolvência. Ao longo do filme, e já o Francisco falou, eles passam muito tempo à volta de objetos. Onde é que ficam os lenços? Onde é que fica o vaso? Onde é que ficam as cadeiras? Quando se vai a uma consulta de psicologia, por exemplo, há toda o relógio, não seja se esteja virado para o cliente, lá está, ou os Kleenex, ou... Isso é pensado e calculado? Ou... Sim e não. Não é? Porque eu digo sim e não. Isto é curiosidade minha também, já agora posso... Sim e não. A gente consegue encontrar algumas coisas curiosas na literatura que são muito baseadas mais na terapia psicanalítica, que é assim mais tradicional, mais antiga, e que dá ao setting, que é o que nós chamamos ao setting terapêutico, uma importância muito grande. Mas, de facto, as coisas valem o que valem. Eu digo muitas vezes aos meus clientes, tenho 2 sofás no meu consultório. Não é? E o consultório não é uma coisa, são iguais os sofás. Algum deles é uma chaise longue? Não sou psicanalista. Os psicanalistas é que têm chaise longue, não é? Isso é psicanálise. E eu tenho 2 sofás que se sentam, são mais confortáveis que estes. A gente pode quase estar deitado lá, mas são 2 sofás individuais, iguais. Não é? E as pessoas ficam, onde é que eu me sento? Onde quiser. Não é? Mas depois digo, muitas vezes quebra-gelo, uma brincadeira, bem, o modelo indica que a pessoa deve ficar virada para a porta. Que é para ver a porta, que é para saber que pode sair. Não é? Portanto, há assim algumas coisas que se coloca, a forma que se coloca à disposição, para não estarmos de frente para a pessoa, porque estar de frente, se a pessoa não quiser olhar para nós, tem que desviar, o que é demasiado objetivo, e portanto ela não quiser olhar para nós, tem que estar de uma forma confortável e que não tenha a desviar. Esse tipo de coisas são coisas de alguma forma que têm algum cuidado, depois que tudo tem que ser muito privado e dar uma sensação de privacidade. É bom ter condições mais ou menos semelhantes, portanto trabalha-se normalmente com luz artificial, que é para a pessoa se vai de manhã ou se vai à tarde não ter luz diferente, a coisa ser igual e para a pessoa se sentir no mesmo sítio, portanto são coisas de continuidade, muitas vezes é importante, tem algumas coisas, mas não é o centro. Não é? O centro é naturalmente aquilo que se constrói entre o profissional e a pessoa, claro.
Preciso agora dizer, a propósito que falámos dos filhos, desculpa, já te passo, eu costumo dizer, não é, que os filhos são um péssimo investimento, são um risco e um péssimo investimento. Eu tenho 3, portanto faço já aqui a declaração de interesses, ok? Não é? Porquê? Porque é que são um risco? Temos uma enorme capacidade de lhes fazer mal e muito pouca capacidade de lhes fazer bem. Não é? Podemos fazer muito pouco por eles, mas podemos fazer muito mal. O fazer muito mal é não gostar deles, não é? Se não gostarmos deles, fazemos muito mal e, portanto, também é tranquilo. Portanto, o risco é pequeno. Não é? Agora, é um péssimo investimento. Porquê? Porque se repararmos, não é? Que sempre que acontece alguma coisa boa com eles, são eles que são formidáveis. Quando acontece alguma má, a culpa é nossa. Não é? E, portanto, neste sentido, é um péssimo negócio, não é? Porque nós nos sentimos culpados de tudo o que mal lhes acontece e não temos, é importante que fique sublinhado, não é? E tudo o que acontece de bom não é mérito nosso, não é? Senão somos narcísicos, também devemos evitar isso. Sim, sim. Não, há bocado só estava a dizer que se tivermos uma foto do Freud a fumar cachimbo também ajuda. Também para o contexto. Não, mas só por causa disso, em termos de setting, também eu trabalho numa área diferente. Só uma parte, como trabalho atualmente em paliativos há cerca de 10 anos, achei muito interessante em cuidados paliativos. Há cerca de 10 anos e trabalho com situações não curáveis e com que envolvem dor e é preciso trabalhar algumas questões também de luto, antecipatório e afins, mas há ali particularidades na questão do setting que não tem nada a ver com psicoterapia, é o oposto. Do género, nós temos em psicoterapia, eu lembro perfeitamente dos primeiros, e o nosso código deontológico desenvolvido pelo nosso Miguel, a dada altura estarmos a ver aquelas normas muito importantes e entretanto pensar assim, ok, isto é certíssimo. E, entretanto, e há detalhes, obviamente, que não são, mas que de alguma forma vão sendo interpretáveis, mas lembro-me da escola, de ver, felizmente, estas regras vieram até abrir mais outras questões, felizmente. Porque antes havia aquela ideia de, na psicoterapia, não pode haver contacto físico com o cliente. Eu pensar assim, então, mas espera lá, então eu estou num internamento e estou a falar com uma pessoa e me dá a mão, então eu vou negar, não posso. Portanto, é assim, o setting é, no fundo, aquilo que permite a outra pessoa que esteja confortável. A partir do momento, obviamente, em que há um determinado gabinete, em um determinado contexto, a pessoa tem que ter vontade de voltar. Senão nós estamos a querer um risco que haja um trauma, que às vezes acontece. As pessoas muitas vezes podem não sentir-se bem e se formos demasiado invasivos e demasiado persistentes em algumas questões, a coisa vai correr mal. Portanto, é preciso criar, de facto, esse contexto terapêutico. Mas cada pessoa é diferente e cada contexto pode ser completamente o oposto daquilo que estávamos à espera, mediante a pessoa e mediante, de facto, as circunstâncias. É muito interessante, por isso é que é uma área tão vasta e tão rica. Até costumo dizer, o toque, claro que é possível, não é? O toque é emoção, e as emoções estão presentes, e é muito importante que estejam. Mas eu não toco porque me apetece, toco porque é importante para o outro. Esta é a grande diferença, não é? Porque é centrado no outro, não é centrado em mim. É essa a diferença. E o toque, desculpa, o toque é bastante desbloqueador, não é? Em várias circunstâncias, Chico, não houve ali a oportunidade. Peço desculpa. Okay. Bom, se calhar convinha falar mais um pouco sobre o filme, não é? Começarmos a falar ao Francisco, né? Obviamente. Falta a superação. Como? Falta-nos a superação. Claro, a superação, sim. Falta-nos a parte da superação, que é o segundo ato. Enfim, queres acrescentar algo sobre a parte da superação? Na parte do filme? Eu acho que o filme é todo ele uma superação, não é? E uma superação também de alguns preconceitos, que era aquilo que eu dizia, que o bonito disto é a gente olhar para aquelas pessoas e se calhar se agíssemos na rua sabendo que tinham sido pais de um assassino, tínhamos um olhar que não é aquele olhar que temos no final do filme, porque acabamos por compreender também o outro ponto de vista. E isso também, de certa forma, como espectador, é uma superação. Eu acho que, não é? Que a arte é isso, é a capacidade de nos superarmos a partir da ajuda do outro, de alguém que nos dá a mão, que é o artista, e que nos leva a mundos que nós desconhecemos. Portanto, mantendo na área da minha área, não é? O cinema permite uma constante superação. E é a superação das personagens e a nossa superação em simultâneo. E não faço a mínima ideia como é que alguém que terá vivido um trauma destes, que também seria interessante de conhecer, como é que alguém que vive um trauma destes olha para este filme, não é? Porque também haverá.
Mas este filme trata de um massacre, mas podia ser transposto para N questões, não é? Para outro tipo de questões. Para mim é muito o sentimento de culpa. E a culpa, ainda por cima, para com alguém que não és tu próprio. Tu não cometeste aquele acto. É alguém que é o teu filho, não é? É uma coisa que é muito forte pensar nisto, porque de repente tens uma culpa indireta. E lidar com isto, de facto, tem que ser muito, muito complicado, porque estás sempre à procura das causas, constantemente. O que é que eu fiz mal, não é? Qual foi o momento em que eu cometi um erro que virou para esta situação? E isso é... E eu acho que a maior superação é essa. A superação é ultrapassar a culpa. Não é? Em tudo. A culpa é um dos grandes culpados. A culpa é culpada. Porque todos nós vivemos carregados de culpas. Não é? E é isso que nos faz mal. E, na verdade, não temos culpa nenhuma. E é importante que a gente perceba. Não é? A vida é uma sucessão de acasos. Não é? Nascemos da recombinação ao acaso dos genes dos nossos pais. Não é? Isto tem uma dimensão. Tem influência em nós. Existe essa carga genética? Claro que existe, não é? Os genes têm muita informação, não sabemos bem qual, mas tem muita informação. Uma pessoa não se pode reinventar? No sentido em que... Tu em tudo não. Existe mesmo essa em carga? tudo não, claro que existe. Existe o Damásio divide a personalidade em temperamento e caráter. Ok? O temperamento são as disposições mais estáveis da nossa personalidade. Eu não gosto de dizer não se muda, mas à partida não se muda. Não é? O caráter a gente vai mudando, ao longo da vida, naturalmente. Vamos sendo pessoas diferentes. O caráter é o que se exprime, aquilo que é visível da nossa personalidade, o temperamento. Não é? É, digamos assim, o sentimento de fundo. Tá bem? E o temperamento é construído com genes e com... sei lá, isto não gosto de pôr números, não é? Os americanos é que gostam dos números, 2 primeiros anos de vida. Não, somos mais moldáveis, mais maleáveis e, portanto, esses 2 primeiros anos de vida são muito importantes. Qual é a culpa que eu tenho dos meus 2 primeiros anos de vida? E se isto marca muito daquilo que é a forma como eu vou viver todas as minhas experiências a partir dali, e essas experiências que eu vou ver mais à frente são marcadas por aquilo que, entanto, fui vivendo, que culpa eu tenho? Nenhuma. De ser quem sou. Porém, poucas são as pessoas que têm recordações antes dos 2, 3, não é? Sim, até antes dos 5, ou 6 ou 7, não é? Nós não temos recordações delas, mas naturalmente as sensações estão lá. Muitas das nossas memórias são emocionais, são sensações ligadas a acontecimentos. E por isso é que nós somos seres tão intuitivos e agimos de uma forma tão automática. Não é? A gente sente. Não é para a esquerda ou para a direita? Eu acho que é para ali. A gente sente, temos a ideia. A gente diz que tem a ideia, mas não é a ideia, a gente sente. Não é? E se nos obrigam a ir para o outro lado, a malta vai contrariada, que é quando temos que ser contra-intuitivos e quando não é, pomos interação com o público. Está ali, olha, temos que interagir com o público. E sabe o que é curioso? Eu tinha dito ao Francisco, antes de entrarmos, que no ano passado, quando estávamos aqui, nos tínhamos esquecido de interagir com o público. E íamos agora fazer uma coisa, portanto vamos interagir, não é? Eu esqueci-me de contextualizar, mas é que é a primeira vez que eu estou a mudar um painel, daí a minha fraca figura, não é? Eu reconheço. Perdoa-me. Então, vamos interagir com o público, é isso? Vamos abrir as perguntas ao público. Conseguiram perceber alguma coisa sobre o filme, assim, mesmo por alto? Sim. Se tiverem dúvidas a colocar, portanto, estejam à vontade. Eu sei que a primeira é sempre mais difícil, mas a partir daí a situação discorre. E interação com o público. Ana, mas diz-me só uma coisa. Mas isso prevê que tivesse havido um contacto antes com ambos os casais, individualmente? Pronto, sim, houve. Isso depreende-se no filme que houve. Isso depreende-se no filme que houve, aliás. Não é? Agora, é um risco brutal aquilo, Ana, neste contexto e relacionado com este tema. Uma coisa é os narcóticos anónimos, alcoólicos anónimos, pessoas que têm problemas idênticos e que os discutem entre si.
Outra coisa é um confronto, porque há um confronto, foi muito bem aqui descrito, não é? Entre um casal que se sente mais vítima e um casal que se sente mais culpado e que pode resultar dali uma coisa terrível, não é? E, portanto, isso, evidentemente, não é? Eu acho que, não é? Aquilo soube-me sempre a irresponsabilidade quando vi, até tremi, não é? Agora, perfeitamente, o aconselhamento, não é? E tudo que são os grupos de autoajuda, etc., e funcionam, na maior parte das vezes, sem moderadores e com pessoas que, naturalmente, uns mais experientes, outros menos experientes, e, portanto, há uma moderação informal, não é? E aí sim, sim. Logo à partida, essa nomenclatura dicotómica que está a utilizar e que eu percebo perfeitamente, em si mesma já é negativa e já mostra bem o processo de vitimização dos culpados. Não é? Eu acho que todos os culpados são vítimas e todas as vítimas se sentem de alguma forma culpadas em determinado momento, e esta é a grande questão. Não é? E, portanto, é evidente. Vamos distinguir aqui duas culpas. Uma, a culpa do direito, ok? E que tem espaço, visa o bem comum, visa que a sociedade possa funcionar, e é evidente que para o direito tem que haver culpados, tem que haver inocentes, tem que haver alguém que vai ressarcir, tem que haver alguém que é ressarcido. Isto não temos dúvidas sobre isto. Outra coisa é a culpa neste sentido psicológico que estamos aqui a trabalhar e a vitimização nesse sentido psicológico, onde evidentemente são sempre falaciosas, não é? Todos somos vítimas do destino, não é? Como é evidente, em função das coisas que nos acontecem. O Sérgio é vítima, não é? De um azar que teve, que arrebentou o calcanhar daquilo, não é? E isto acontecendo noutras dimensões, podem ser coisas mais dramáticas, evidentemente, mas todos nós sentimos o que nos acontece de uma forma suficientemente dramática, não é? É evidente que se não há vítimas, não é, que sejam mais legítimas do que outras, porque isso depois dá logo o direito ao falsa vítima e ao fiteiro. Não é? Que evidentemente não existe. As pessoas sofrem e podem sofrer por uma coisa menor. Se a pessoa tem uma vida ótima, aconteceu uma coisa má que para os outros não presta para nada, para mim presta. E não terem as pessoas o direito de serem vítimas é uma coisa complicada. Do outro lado, o culpado. Não é? O que é um culpado? É alguém que fez a coisa de propósito? Não é? Porque mesmo que alguém que faça a coisa de propósito, claramente aos olhos do direito, porquê é que o fez? Porquê é que chegou àquela circunstância onde teve aquele comportamento? O que é que aconteceu em tudo antes? E, portanto, o culpado não é culpado na perspectiva da psicologia, é uma vítima daquilo que aconteceu e que fez ter um comportamento que naturalmente vitimou outras pessoas. Mas ele em si mesmo é vítima. E, portanto, a primeira coisa que tem que se trabalhar com qualquer pessoa, seja ela vítima, seja ela culpada, é culpa. Não é? Quantas vezes as vítimas de violação se sentem culpadas, não é? E por isso não falam, não é? As vítimas de violência doméstica se sentem culpadas, não é? Porque sentem sempre que podiam ter feito as coisas de outra maneira ou podiam ter evitado aquilo. A gente tem um acidente de carro e sente-se culpado porque não precisava ter saído de casa àquela hora, não é? Podia ter saído mais tarde. Há sempre um acontecimento qualquer que podia ter mudado e que nos faz parecer uma coincidência. E, portanto, nessa perspectiva, as duas coisas juntam-se muito. Então, de facto, aquilo que a gente tem que tirar é a culpa, porque não serve para nada. Porque o que é que nos faz a culpa? Diminui-nos, põe-nos pequeninos, faz-nos sentir piores pessoas e com muito menos capacidade de sermos pessoas diferentes. E, portanto, o que estamos a fazer quando estamos a culpar as pessoas é fazê-las, não é? Serem até mais recorrentes nesses comportamentos. Porquê? Não é? Eles não têm outra forma, outras competências, outra capacidade de trabalhar essas dimensões. E, portanto, é muito importante a questão que fez. Portanto, a resposta é sim, objetivamente, não é? E nos dois sentidos. É só para acrescentar que aqui no filme o culpado também é vítima porque ele é pai do culpado. E então há uma relação depois de feedback, não é? Porque ele sente-se culpado, mas também é vítima, porque no fundo o que o filho fez foi horrível, não é? Ele sente-se culpado daquela maneira por culpa do seu próprio filho. Portanto, aqui no filme nota-se muito bem essa relação de culpabilidade e de vitimização em simultâneo. Por causa dessa herança. Só para acrescentar, que eu acho que, por acaso já disse isso várias vezes, e às vezes para trabalhar isto, que é muito cultural, a questão da culpa é quase induzida. A culpa é a palavra mais inútil que existe, não serve para nada, só para sentir mal, precisamente, isso é esta perfeição, para rebaixar, para nos fazer sentir mal e pior, para não nos fazer reagir, porque é a culpa que nos
faz implodir, basicamente, e nos bloqueia, basicamente. E a partir do momento em que trabalhamos essa culpa, é possível superar e, de alguma forma, seguir o percurso. Mas traindo totalmente a culpa, não era bem isto que eu queria dizer, mas traindo totalmente a culpa de todos os nossos atos, que eu sei que não é disto que se está a falar, não se incorre naquilo que pode ser a desplicência. Bem, é que nem tudo é desculpável, não é? No sentido em que... Não é desculpável aos olhos do direito. Aos olhos da psicologia, é a aceitação incondicional. Mas porquê é que fez? Okay? Peguemos no exemplo clássico, as pessoas adoram um delinquente psicopata, que as cadeias estão cheias deles. Não é? E vamos perceber porque é que ele é psicopata. Multifatorial. Não é? Lá vamos aos fatores genéticos. Bem, e a família que ele teve ou que não teve? E os atos de violência a que foi sujeito ou que não foi sujeito. Não é? Sabemos, por exemplo, coisas tão simples como as vítimas de abuso sexual são muitas vezes futuros abusadores. Não é? Há correspondência. Qual é a culpa? A sociedade está a condenar aqueles tantas vezes que falhou proteger. Não estamos aqui a desculpabilizar. Temos de fazer compreender isto para a pessoa. O que é que vamos dizer à pessoa? Tu és isto, e portanto, quer dizer, mas vai mandá-la tirar da ponta abaixo, não é? Vais daqui a ter esta ponta na direção do vento, que é para, naturalmente, a coisa correr bem. Não temos solução para eles. Não é? As pessoas são pessoas. É? Evidentemente, têm comportamentos que, do ponto de vista social, são absolutamente nocivos. A sociedade não os pode manter aqui, e, portanto, tem que os afastar. Eu defendo isso, nenhum problema, com certeza. O mundo é injusto. Porque é outra questão, que é outra das falácias com que andamos, é a falácia da justiça. Não é? O que é que tem de justo? Uns nascem bonitos, outros nascem feios e não há subsídio para isso. Não é? E, portanto, inevitavelmente... Na verdade, o que é que são bonitos e o que é que são feios? Pois está bem, mas há uns, não é? A gente consegue perceber às vezes. Não é? Por aí há sempre feio, pronto, com certeza. Não é? Mas é injusto, está a ver? Porque depois as pessoas preferem ser bonitas do que feias. Não é? Portanto, quem diz isto, diz tudo o resto. O mundo é absolutamente injusto. Nós tentamos torná-lo menos injusto com, naturalmente, não é? Os valores, não é? A que nos agarramos e bem para conseguirmos promover o máximo possível a tal igualdade de oportunidades à nascença, que é uma utopia como outra qualquer e que é importante como direção, mas que sabemos que nunca vamos chegar. Portanto, o mundo vai ser sempre injusto. E, portanto, nós não estamos com essa justiça a fazer esta justiça. A justiça é uma coisa que a gente sente. O sofrimento é injusto. O sofrimento do outro é injusto. A gente sente alguém a sofrer e acha injusto. É? E sofre-se com isso. Pelos outros, sim. Sempre, constantemente. Mas também sabemos que o sofrimento é energia de mudança. Se a gente não sofre, a gente não muda, faz parte da vida. E, portanto, há estas dimensões. Não é muito promissor. Portanto, pois não. E, portanto, nós não conseguimos resolver as coisas todas. Nós conseguimos aprender a viver com a esmagadora maioria das coisas. Ok? Isso não há dúvida nenhuma. Mas não conseguimos resolver as coisas todas e é importante termos essa noção. Acho que temos de terminar. Peço desculpa, isto realmente passou mesmo rápido. Não sei, há tempo para mais uma última questão? Haverá tempo? Pode ser? Sim. Claro. Muito obrigado. Sou um comentário rápido, até porque depois do luto pode o Sérgio falar. Mas só agradecer os exemplos. Dizer-lhe que eu tenho culpa, em certa medida, porque como eu sou psicólogo, quando me vêm perguntar pelas doenças, eu digo isso é com os médicos, não é? Que é para logo poder fugir do preto ou branco. Mas sim, as pessoas procuram a resposta. Uma resposta objetiva, porque se tiverem uma doença, supostamente há tratamento. É? E, portanto, é a lógica, sei o que tenho e alguém me trata. E esta dimensão infantilizante da doença, porque é mesmo o modelo, não é? Eu sou tratado, as pessoas resolvem, alguém me resolve, e, evidentemente, hoje em dia, vivemos na tecnologia
E, não é? E, portanto, acreditamos que tudo se resolvido e por isso depois temos muita dificuldade em aceitar que não se resolva, não é? Na medida em que as pessoas querem. Esse tema dava uma M-Talk só por si, não estou a mandar claro. Mas só, ok, time out. Mas só para explicar, de facto, é um tema muito sensível e cada vez mais real nos espaços onde nós temos e várias instituições, e cada vez mais crescemos de espaços onde as pessoas também estejam preparadas, porque onde o trabalho também nós fazemos literacia com os familiares, quando de facto estão interessados em ajudar a família, e há esse esforço, mas depois há outra componente, que é o burnout do cuidador. Portanto, há várias áreas que isto aqui, portanto, envolve mesmo outras temáticas, mas é cada vez mais importante trabalhar isto, especialmente numa fase em que devemos entrar com lutos complexos persistentes, especialmente com a consequência de Covid e que não pode haver a presença do corpo. E por aí fora. Obrigado. Bem, Sérgio, Francisco, Miguel, muito obrigada a todos vocês.